Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema mediunidade, faculdade de oportunidades. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo que será disponibilizado no dia 30/5. Temos também uma live que é realizada mensalmente, sempre no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Aderlândio Ferraz, com temas muito interessantes, inéditos, enfim, que nos favorecem muito as reflexões espirituais. E queremos também destacar, neste momento, outra programação que a nossa casa promove, sempre aos domingos, às 20h30, que é o estudo sistematizado do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que é um livro fantástico. É um livro que nós, em nossa casa, o lançamos há 2 anos, 23 de abril de 2023. É um livro ditado pelo espírito Teresa de Lisieux, que contou com a recepção mediúnica da Michele Sobrinho, e tem como organizador da obra o nosso irmão Aderlândio Ferraz. Um livro que traz, portanto, uma revelação muito interessante acerca dos mundos habitados no Sistema Solar. Fica aqui, então, esse convite, para quem tiver interesse de participar conosco aos domingos. É um programa que vai ao ar semanalmente, às 20h30, de 20h30 até às 21h30, para estudarmos, então, esse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar. Livro que está disponível para compra, não só em nossa casa, no presencial, mas também nas mais variadas plataformas que nós temos aí. Está na livraria Novos Rumos, na livraria Leitura, na editora Boa Nova, enfim, entre outras que já estão distribuindo esse livro. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, neste momento, Senhor, em que nos encontramos recolhidos, rogamos ao vosso coração de infinita bondade que nos envolva com a bênção do Senhor, favorecendo-nos nesse o clima de serenidade e harmonia para desenvolvermos a nossa programação de estudos. Permita-nos, Senhor, que possamos também neste momento contar com a presença dos mensageiros do Senhor, de nossos benfeitores, auxiliando-nos nos desdobramentos de nossa programação.
e que a vossa paz nos acompanhe sempre. Assim seja. Muito bem, então queremos aqui, tomando como base o tema que vamos desenvolver, mediunidade, faculdade de oportunidades, queremos desenvolver alguns aspectos conceituais, teóricos acerca da mediunidade. O que é mediunidade? E aqui vamos direto com Kardec, em O Livro dos Médiuns. No capítulo 14, no item 159, ele vai fazer o seguinte destaque. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. É importante a gente considerar esse aspecto aqui. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E ele acrescenta aqui nesse trecho que estamos compartilhando. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, é uma faculdade inerente ao próprio homem, concedida por Deus, nosso Pai. E todos nós, sem exceção, a possuímos. Vamos com mais algumas considerações. E ainda seguindo com Kardec, ele vai dizer o seguinte: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. E cada um de nós vai apresentar essa faculdade nos moldes necessários à caminhada evolutiva de cada um. Em uns, a faculdade vai se apresentar de forma natural, sutil. Em outros, de forma mais ostensiva, como ele destaca aqui, por efeitos patentes de certa intensidade. E aí queremos tratar de alguns aspectos na sequência aqui de nosso estudo sobre esses aspectos. Acrescenta ainda Kardec que geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Então, todas essas classes e tipologia aqui apresentada, o Kardec desenvolve no Livro dos Médiuns. Isso aqui é fantástico. Que é um livro que nós podemos dizer de cabeceira para todos aqueles que lidam com a mediunidade, seja o médium, seja o dirigente de reunião mediúnica, mas também para todos que querem entender a sublimidade dessa faculdade. Não é? E aqui uma pergunta: por que a mediunidade? Qual a razão
Porque Deus a concedeu ao homem. Quais os contextos de sua manifestação? E vamos analisar esse aspecto tomando como base o contexto aqui da Terra, do planeta Terra. As condições evolutivas, né, do planeta. Sobretudo o contexto atual, que é um contexto de provas e expiações. E aqui queremos refletir um pouco sobre a classificação, a natureza da mediunidade, para explicar o porquê da mediunidade, qual a razão da mediunidade. E utilizaremos aqui um gráfico para mostrar esse desdobramento, que a mediunidade ela vai se apresentar, portanto, de acordo com a necessidade de cada um, a partir dessas 4 dimensões aqui apresentadas: natural, de trabalho, de expiação e missão. Vamos, na sequência, desenvolver um pouco sobre cada aspecto desse. A mediunidade própria ou natural, também considerada como mediunidade intuitiva, é uma faculdade que todos os indivíduos a possuem e, à medida que evoluem espiritualmente, intelectualmente e moralmente, ela se desenvolve, aumentando sua percepção acerca da dimensão espiritual. Então, aqui é o que vai caracterizar aquela conceituação acerca da mediunidade, que é inerente a todo homem. É inerente ao homem, à criatura humana. Porque Deus a concedeu a todos, com essa capacidade, portanto, de expressá-la por meio da intuição. Então, essa é a mediunidade própria ou natural, que vai se desenvolvendo, o indivíduo vai ampliando as suas possibilidades de utilizá-la à medida que evolui. E, nesse sentido, ele vai, portanto, aumentando a sua percepção acerca da dimensão espiritual. Imagine que, analisando a questão da mediunidade nessa perspectiva própria natural aqui no planeta Terra, que dentre os planetas do Sistema Solar é o menos evoluído. Imagine a mediunidade que é inerente ao próprio homem, à criatura humana, né? Nos planetas mais evoluídos. A capacidade intuitiva e a percepção da dimensão espiritual. É algo fantástico. Mas nós convidamos a todos que tiverem interesse e curiosidade do saber para entender um pouco mais sobre esses aspectos, visite lá o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, porque ele vai ajudar, vai esclarecer muito acerca dessa questão. A mediunidade prova ou trabalho. Veja, aqui nós já temos um outro desdobramento. A sensibilidade mediúnica é concedida como uma oportunidade de trabalho para a criatura com vistas à sua melhoria espiritual e a de seus semelhantes. Tem, no exercício mediúnico, abençoada oportunidade de trabalho. Uma faculdade em que o médium, enquanto instrumento, ele vai criar condições de progresso espiritual, tanto para si, promovendo o seu progresso espiritual, moral, intelectual, mas também sendo referência, criando condições para melhorar os semelhantes, para ajudar os semelhantes, para acolher os semelhantes em suas necessidades. E aqui nós já
temos um friso aqui que fizemos. Tem no exercício mediúnico a abençoada oportunidade de trabalho. Por isso o tema, mediunidade, faculdade de oportunidade. Vamos aqui adiante. Conferida em caráter transitório. Por que transitório? Por empréstimo. Por que por empréstimo? O friso aqui é nosso. Segundo programação no plano espiritual, antes do reencarne do médium. Pode ser suspensa por iniciativa da própria espiritualidade, consoante o uso que dela fizer. Seu despertar é quase sempre cercado de recursos alertadores, com vistas à segura orientação do médium. Caráter transitório, porque a mediunidade, que é inerente ao homem e é natural, própria, é intuitiva. Mas ela aqui assume um caráter transitório, por empréstimo. Para que o médium possa, então, com base nessa condição que a mediunidade estabelece para ele, como oportunidade, promover o seu progresso espiritual. O despertar dessa faculdade é quase sempre cercado de recursos alertadores. O indivíduo que começa a apresentar sintomas da mediunidade, normalmente ele está cercado ali por um parente, por um vizinho, por um amigo, por um colega, ou até dentro no contexto de uma casa espírita, que vai ajudá-lo nos primeiros passos, dando um direcionamento de como lidar com a faculdade, que é uma faculdade de oportunidade, né? Respeitado o livre-arbítrio do médium, este pode ou não atender ao compromisso assumido na espiritualidade. O grifo aqui é nosso, porque eu achei muito interessante. E no livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele vai destacar ali um percentual muito grande de médiuns que retornam para o plano espiritual falido, que fracassaram. É mais de 70% de médiuns que reencarnam com essa sublime faculdade, que é uma faculdade de oportunidade de redenção espiritual, e fracassam. Dispondo-se ao exercício mediúnico, além do aprendizado natural e excelente oportunidade de serviço, outro aspecto, oportunidade de serviço, porque ele tem um campo de trabalho imenso para promover a sua redenção espiritual, indo ao encontro do necessitado, seja encarnado, seja desencarnado. E, enquanto instrumento de Deus, fazer o bem, a caridade. Continua aqui. Conta o médium com possibilidades de reajustar-se frente aos problemas de seu passado. Porque a faculdade aqui, na condição de prova do trabalho, dá ao médium essa condição. Por isso, mediunidade, faculdade e oportunidade. Oportunidade de reajustar-se frente aos seus problemas do passado. Equívocos cometidos em vidas pregressas. E nós vamos destacar isso ali na frente com Emmanuel. Destacar esse passado do médium. Recusando-se ao trabalho, nós estamos falando ainda na mediunidade de prova ao trabalho, no entanto, normalmente retorna ao plano espiritual mais compromissado, em virtude do menosprezo da oportunidade que lhe foi concedida. Eu citei aqui um livro, Os Mensageiros, e ali nós temos alguns depoimentos de espíritos que falam
acerca do fracasso, dos equívocos cometidos. E, portanto, acaba aumentando ainda o seu débito kármico, por isso mais compromissado. E agora nós vamos então abordar, dentre aqueles 4 aspectos que nós destacamos aqui, mediunidade própria ou natural, mediunidade prova ou trabalho, mediunidade expiação, mediunidade missionária. Agora, a mediunidade expiação. Caracterizar um pouco essa modalidade. A sensibilidade psíquica aguçada, portanto, a mediunidade ela se manifesta e se apresenta de forma mais ostensiva, com traços mais patentes, mais intensos. Ela é imposta ao médium. A de prova ou trabalho, ela é concedida a título de empréstimo. Aqui nós estamos falando que ela é imposta como oportunidade, é imposta, mas é uma oportunidade para ressarcimento de seus atos menos felizes do pretérito, com vistas à sua libertação futura. Isso aqui é interessante a gente refletir, que aqui ela é imposta para ressarcimento, como oportunidade para ressarcimento de seus atos menos felizes do pretérito. Aqui nós precisamos entender essa imposição como manifestação da lei que alcança a consciência do indivíduo endividado. O indivíduo que cometeu o equívoco. Por isso a imposição é da lei. E a lei, nesse contexto aqui, ela se aplica porque o equívoco aconteceu com uma gravidade muito grande e por isso a imposição. E normalmente essa sensibilidade psíquica aguçada é imposta ao médium porque ele deixou para trás uma oportunidade de redenção. Ele fracassou no exercício dessa abençoada faculdade. E aí ele retorna com essa condição estabelecida pela própria consciência. Tendo em vista, obviamente, os impositivos da lei, as leis soberanas da vida. Mas ele retorna embora a imposição, com oportunidade para ressarcimento de seus atos menos felizes. A sua forma de manifestação mais comum é a obsessão, que pode atingir até o estágio de subjugação. A presença intensa, ostensiva de espíritos credores, espíritos que influenciam o médium de forma negativa. Por isso, o caráter da obsessão, dada a condição que o médium retorna ao plano físico. Com essa sensibilidade psíquica aguçada, porque o médium ele tem uma capacidade de absorver essas influências de forma muito grande, muito intensa. Então, a sua forma de manifestação mais comum é a obsessão, que pode atingir até o estágio de subjugação, que é a constrição completa da vontade do obsidiado, do médium. Portanto, aqui nós já temos um caso da mediunidade enquanto uma oportunidade. Entretanto,
O espírito aqui, ele está numa condição que é de expiação, convivendo com algumas restrições. Muito bem. Ainda em relação à mediunidade de expiação, temos aqui mais um trecho para compartilhar. Esta mediunidade se manifesta à revelia da criatura e comumente lhe causa sofrimentos aos quais não se pode furtar. Pode cercar-se de determinados sofrimentos fisiopsíquicos, que serão amenizados ou mesmo eliminados pela perseverança do seu portador no trabalho mediúnico dentro da seara cristã. É a questão kármica que reflete na atual existência, trazendo o sofrimento para o espírito que cometeu equívocos em vidas pretéritas. Portanto, a mediunidade ela vem como uma oportunidade para que ele possa, o espírito, amenizar ou mesmo eliminar esses sofrimentos, essas dores intensas. Mas para isso é preciso perseverança do médium, no trabalho mediúnico dentro da seara cristã, fazendo a caridade, desenvolvendo o altruísmo, a humildade, a caridade, para combater o egoísmo, para combater o orgulho, combater a prepotência, combater a arrogância, enfim. Então, a pauta de trabalho do médium deve tomar como base as diretrizes que vão levá-lo a combater o egoísmo e o orgulho. E, finalmente, naquele gráfico que nós apresentamos as 4 dimensões que caracteriza a natureza da mediunidade própria ou natural, mediunidade prova o trabalho, a mediunidade expiatória, que acabamos de ver, e agora a mediunidade missionária, que queremos compartilhar com esse trecho aqui. É a faculdade exercida por espíritos de elevada evolução moral. Aqui já muda muito em relação às 2 últimas que nós vimos, a expiatória e de prova o trabalho. Aqui, na mediunidade missionária, o espírito ele se apresenta com uma elevada evolução moral. Essa é a condição dele. Verdadeiramente missionários do plano espiritual entre os homens, os quais, pelos seus elevados dotes morais e espirituais, se tornam, a título de testemunho, em instrumentos da vontade divina em favor da humanidade. Aqui é um outro aspecto que vai caracterizar a mediunidade missionária. São instrumentos da vontade divina que atuam em favor da humanidade. São instrumentos que atuam, né, em favor da humanidade, submissos à vontade de Deus e plenamente alinhados com o projeto de Jesus aqui para o planeta Terra. Então essa é a condição da mediunidade missionária que nós podemos exemplificar aqui com o Moisés, um médium missionário, né, que há 3.300 anos atrás, né, 1.300 anos antes de Cristo, né, foi instrumento para que nós pudéssemos, então, ter naquela oportunidade uma grande revelação para a humanidade. Né? E foi
por meio dele que nós tivemos, então, a evidência da revelação da justiça. Não é? Muito bem. Então, fechamos esse bloco aqui, que tratamos da natureza da mediunidade, para explicar por que é mediunidade. Né? E vimos 4 aspectos aqui. A mediunidade própria ou natural, a mediunidade de prova ou trabalho, a mediunidade expiatória e a mediunidade missionária. E em cada um nós fizemos uma caracterização, uma breve caracterização, citando até alguns exemplos, enfim. Né? E agora queremos, então, avançar para refletir acerca dessa pergunta. Quem são os médiuns, então? E aqui nós queremos trabalhar, sobretudo, 2 dos 4 aspectos que apresentamos. A mediunidade prova ou trabalho e a mediunidade expiatória. Quem são esses médiuns? Vamos lá. Antes, vamos ver aqui com o Kardec, no livro dos médiuns, a definição de médiuns. Pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Aqui nós vamos enquadrar as 4. Mediunidade própria ou natural, prova ou trabalho, mediunidade expiatória e a missionária. Então, é um conceito amplo aqui. Mas quem são os médiuns nessa perspectiva que abordamos há pouco aqui? Prova ou trabalho ou a mediunidade expiatória. E aqui queremos trazer Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui queremos refletir, eu trouxe alguns trechos do capítulo, porque é algo muito interessante. Veja esse primeiro trecho. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. O grifo é nosso. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. De qual enquadramento nós estamos falando aqui? Médiuns de prova ou trabalho e médiuns expiatórios. Eles não são missionários que se enquadram, por exemplo, naquela categoria de mediunidade missionária. Pelo contrário, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Agora veja a sequência. O que Emmanuel vai dizer? E que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Esses são os médiuns. E por isso que utilizamos como tema desse estudo mediunidade
faculdade de oportunidade. Porque essa é a condição que nós vamos enquadrar o médium de prova e trabalho e o médium na categoria da mediunidade expiatória. Vejam, quase sempre segue aqui as considerações do Emmanuel no mesmo capítulo. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Esses são os médiuns de prova e trabalho e que se enquadram na mediunidade expiatória. São espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. E que reencarnam, regressam ao orbe, na condição de médiuns, com essa faculdade sublime, abençoada, que se lhe apresenta como a grande oportunidade da tua vida. E tem mais com Emmanuel. São almas arrependidas, o grifo é nosso, hein? Que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Veja, essas considerações do Emmanuel. Pode parecer forte, mas essa é a realidade. Como não entender a mediunidade como uma faculdade de oportunidade? Oportunidade para procurar rebanhar todas as felicidades que perderam. E eu pergunto, por que tantos retornam ao plano espiritual falidos? Como o André Luiz destaca no livro Os Mensageiros? Reencarnam para reorganizar a vida, rever o seu projeto de vida, porém com sacrifícios. Porque é o enquadramento da lei que a consciência do espírito pede. Por isso, mediunidade, faculdade de oportunidade. E vamos aqui adiante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9, temos a seguinte argumentação que é importante nós compartilharmos. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. O grifo é nosso aqui, veja. Santa é a missão que desempenho, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Olha só que interessante, hein? São os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos.
E para isso, o médium precisa se dedicar, ele precisa organizar a sua vida, tomando como base as diretrizes que vão contribuir com o seu projeto mediúnico, com o seu projeto que envolve a mediunidade. Porque o indivíduo, o espírito que reencarna na condição de médium, a mediunidade e o seu exercício passa a ser um campo de ação prioritário. Passa a ser uma dimensão de trabalho que precisa ser enquadrada entre as prioridades do indivíduo. Para que ele possa, como Emmanuel argumentou no trecho que acabamos de compartilhar, resgatar os equívocos do passado. E ele pode, então, contribuir nesse sentido que estamos vendo aqui, como intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Como as médiuns, e ali nós estamos falando da mediunidade missionária, diferente, que atuaram com Kardec. Ali nós não estamos falando de médiuns de prova e trabalho, ou mediunidade expiatória, e sim mediunidade missionária. Porque foram médiuns que atuaram com ele, com Kardec, na codificação da doutrina espírita, portanto, de impacto geral para a humanidade. Mas cada médium, ele precisa tomar consciência da sua condição. Para poder alcançar os objetivos estabelecidos. Quando, então, reencarna com essa sublime faculdade. E qual a importância e a finalidade da mediunidade? Como utilizá-la como oportunidade, uma vez que o nosso tema é mediunidade, faculdade de oportunidade. Eu queria compartilhar esse trecho. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio mediúnico, podemos ter aqui no plano físico não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos em encarnações anteriores. Isso está no livro Diretrizes de Segurança. Veja, a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir ao semelhante, servir a Deus, servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E, mais, graças ao intercâmbio mediúnico, podemos ter, com a mediunidade, o acesso à vida espiritual. E, portanto, a constatação da sobrevivência da vida após a morte. E ele acrescenta aqui na resposta, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos. É o caso do médium,
em condição de prova e trabalho ou de expiação, resgatar os débitos adquiridos no passado. E nesse trecho aqui da Joana, no livro Mediunidade e Testemunho, ela vai dizer o seguinte, que utiliza-te das tuas forças mediúnicas para gerar simpatia, recuperar vidas e resgatar danosos comportamentos, adquirindo a alegria de viver por todo o bem que possas fazer, ou por facultar aos benfeitores da humanidade as realizações dignificantes por teu intermédio. Veja, é uma orientação ao médium, sobretudo de prova e trabalho, e, no caso da mediunidade expiatória, gerar simpatia, estabelecer uma relação com o próximo de simpatia, recuperar vidas, ser referência, instrumento para contribuir com o resgate, com o despertar do próximo, seja encarnado, seja desencarnado, para a vida. Resgatar danosos comportamentos, porque é pela via da oportunidade exercida com Jesus que a redenção vai ocorrer. E aí o espírito vai, portanto, se redimir do passado culposo, como nós vimos aqui com Emmanuel há pouco. Vai resgatar danosos comportamentos. E mais no Evangelho, no capítulo 28 e 39, também temos o seguinte: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade, que é uma contribuição da mediunidade, que é essa bênção de Deus. Por isso, faculdade de oportunidade, né? Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. Aqui o Kardec está trabalhando a questão da época, mas que repercute para nós, analisando o contexto atual. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Essa condição é uma condição fundamental. O médium ser uma referência moral, e para isso ele precisa colocar como pauta o seu desenvolvimento moral, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento espiritual. E aqui, para nós encaminharmos o nosso estudo para o final, queremos deixar esse registro também do Evangelho segundo o Espiritismo. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. E aqui eu queria novamente citar o André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele, então, registra um percentual considerável, mais de 70%, de médiuns que retornam, que regressam ao plano espiritual falidos. Que nós possamos refletir, assim como os médiuns, acerca
dessa faculdade de oportunidade, que é a mediunidade. E vou ler de novo aqui o trecho. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. É o objetivo da vida dele. Por isso que argumentamos há pouco que o espírito que reencarna com a mediunidade, ele precisa colocar o campo mediúnico como prioridade na sua agenda, na pauta da sua vida, para poder desenvolvê-la nessa perspectiva de melhorar-se moralmente. Continuando, o que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de engrandecer moralmente. Este é o objetivo. E para isso, e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Sabendo, portanto, do número significativo de médiuns que retornam ao plano espiritual falidos, precisamos tomar consciência para podermos, então, utilizar dessa abençoada faculdade, dessa sublime faculdade, em favor do nosso projeto de vida. Então, e com isso nós concluímos o nosso estudo, né? Agradecemos a atenção e paciência de todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões que o tema nos proporcionou, né? Oportunidades também que agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre Jesus. Agradecemos pela bênção do Senhor que nos envolveu em mais essa oportunidade de estudos. E que a vossa paz nos acompanhe sempre, Senhor. Assim seja.